Graça e paz, irmãos e irmãs. É muito bom ter você aqui. Vamos ao estudo sobre o ser de Deus. Muito obrigado por sua audiência. Mas antes, se você gosta de vídeos sobre a Bíblia, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho e deixe o seu like. Isso nos ajuda muito a continuarmos trazendo conteúdo de qualidade. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os amigos e familiares. Agora, vamos ao conteúdo. Nesta terceira parte sobre a justiça de Deus, abordamos a justiça retributiva, que se refere à aplicação das penalidades em resposta à transgressão da lei moral. Esta justiça está intrinsecamente ligada à manifestação da ira divina, pois Deus, por sua natureza santa, não pode deixar o pecado sem punição. Além disso, a soberania de Deus é um atributo fundamental que está intrinsecamente ligado à sua justiça retributiva. Deus é apresentado nas Escrituras como aquele que faz sua vontade e cujo poder e autoridade são supremos sobre tudo o que ele criou. Junte-se a nós nesta jornada de exploração e entendimento. O ser de Deus, parte 32. Atributos comunicáveis, atributos morais, a justiça de Deus, parte 3. Justiça retributiva. É aquela que se refere à aplicação das penalidades. Está vinculada diretamente à manifestação da ira divina. Por causa da natureza do próprio Deus, a justiça divina está original e necessariamente obrigada a castigar o mal. A justiça retributiva é um atributo cujo exercício é necessário por causa da transgressão da lei moral. Deus não pode baixar uma lei, estabelecer uma penalidade, ameaçar penalizar e, todavia, não fazer nada no caso da desobediência. A veracidade e a santidade de Deus proíbem tal atitude, Êxodo 34 verso 7, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Hebreus 6 verso 18. Para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. A própria natureza santa de Deus não permite que ele deixe o pecador sem punição. A ira de Deus. Porque Deus é santo, ele não pode deixar de punir o pecado. Esta punição é vista na Bíblia como Deus derramando a sua ira contra os pecadores. Deus é santo legislador e tem toda a razão de mostrar seu desprazer para com o pecado. As Escrituras não escondem esta faceta de Deus. Deus odeia todo o pecado porque é santo, e porque odeia, o seu furor se acende. Salmos 7 verso 11, Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Muitos homens questionam o fato de Deus mostrar sua ira, achando que isto não combina com seu caráter. Entretanto, Paulo, quando fala aos Romanos, diz: porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? Romanos 3 versos 5 e 6. Se Deus deixar de mostrar a sua ira, ele será injusto consigo mesmo, porque estaria negando a sua própria santidade, e com os homens, porque não estaria dando a eles o que eles merecem. Se Deus deixasse de mostrar sua ira, ele mostraria falta de caráter, o que é completamente sem sentido, porque a indiferença para com o pecado é uma falta moral, e portanto inconcebível em Deus. Em outras palavras, como poderia Deus, que é infinitamente santo, odiar o pecado e, todavia, recusar mostrar sua ira? A ira de Deus é o seu eterno aborrecimento contra toda injustiça, é o desagrado e a indignação da retidão divina ante o mal, é a santidade de Deus posta em ação contra o pecado, e a causa motriz da justa sentença que Deus pronuncia contra os que obram o mal, é a manifestação de seu desagrado, porque o pecado é uma rebelião contra a sua autoridade, um ultraje cometido contra sua soberania inviolável, não é uma vingança maligna, pecaminosa como a nossa, mas é a vindicação do seu domínio como governador do universo. A ira de Deus se revela dos céus contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Romanos 1 verso 18.
Ela se manifestou quando foi pronunciada a primeira sentença de morte, quando a terra foi maldita e o homem foi expulso do paraíso, depois no dilúvio, na destruição de Sodoma e Gomorra e etc. Mas a plenitude da ira divina contra o pecado humano será manifestada na sua maior força quando da vinda do Filho do Homem. Então, Deus será o vingador dos crimes dos homens. Além disto, o castigo futuro e eterno dos ímpios está declarado nas Escrituras em termos terrivelmente explícitos. O próprio gentil Cordeiro de Deus manifestará sua ira no final dos tempos. Apocalipse 6 verso 16 e 17. E disseram aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Atributos da soberania de Deus. Deus é apresentado nas Escrituras como aquele que faz a sua vontade, e esta é a causa última de todas as coisas que há no mundo. Não somente tem decisões, mas ele faz vir à existência todas as coisas no mundo, assim como preserva e governa tudo aquilo que criou. Tudo existe por causa de sua vontade, e tudo vem a existir por causa de seu poder. Tudo vem dele e depende dele. Esta verdade da vontade e poder soberanos de Deus tem sido muito enfraquecidos ou distorcidos no cristianismo de nossos dias. Lutero certa feita disse a alguns: Vós o conceito de Deus é demasiado humano. Esta mesma denúncia deve ser feita acerca de muitos líderes e pregadores cristãos hoje em dia. Na atualidade sustentam-se os conceitos mais desonrosos a respeito da autoridade de Deus e sobre o seu domínio sobre o universo. O Deus das Escrituras tem sido um desconhecido de boa parte dos cristãos da atualidade. Deus disse ao ímpio que violava seus princípios: Tens feito estas coisas e eu me calei, pensavas que eu era teu igual, mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista. Considerai, pois, nisto, vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace, sem haver quem vos livre. Salmos 50 verso 21 e 22. Este Deus crido por muitos é a projeção humanizada de nossa própria condição. Este Deus pregado em muitos púlpitos, cuja vontade poderia ser resistida, cujos desígnios poderiam ser frustrados e cujos propósitos poderiam ser derrotados, não seria digno de nossa verdadeira adoração. Portanto, de fato, não é o Deus das Escrituras. A soberania universal e absoluta de Deus pode ser vista em muitos lugares das Escrituras. 1 Crônicas 29 do verso 10 ao 12, pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra, teu, Senhor, é o reino. E tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. 2 Crônicas 20 verso 6, e disse: Senhor, Deus de nossos pais, porventura, não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Ninguém pode impedir Deus de fazer o que ele deseja fazer. Jó 23 verso 13, mas, se ele resolveu alguma coisa, quem o pode dissuadir? O que ele deseja, isso fará. Jó 42 verso 2, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus tem a supremacia de tudo porque é soberano sobre os homens e sobre toda a criação. A soberania de Deus é o exercício de sua supremacia. Ela indica que Deus está no trono exercendo seu governo absoluto sobre o universo, de fato e de verdade. Obrigado por assistir até aqui. E não perca a continuação sobre o estudo, o ser de Deus, no próximo vídeo. Graça e paz, irmãos e irmãs.